Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje nós temos a professora doutora Tina, que é psicóloga, né, no programa que a gente está numa sequência falando de comportamento e hoje o assunto, eu e o Roberto estamos aqui loucos para falar sobre esse assunto que é relacionamento. A gente vai abordar um pouco a questão do MDR, mas principalmente relacionamento. E eu queria começar, Tina, já falando uma coisa que para mim eu sempre gosto de trazer coisas pessoais, né, e coisas que os telespectadores trazem pra gente no dia a dia, comentando, né? Os relacionamentos estão surtados nos dias de hoje? As pessoas piraram, porque aonde que parou no tempo aquela coisa de as pessoas namorarem, né, de se conhecerem para terem relacionamentos duradouros, para hoje a gente tá vivendo o momento da instantaneidade? Pois é, acho que hoje começa as avessas, né? As pessoas primeiro precisam descobrir se tem química. Porque se não tiver química, já, como as pessoas falam, muitos jovens... Não vai rolar. Então tá, já morre ali. Mas relacionamento é uma coisa eterna. Não importa o modelo, não importa a forma. Realmente não se esgota. E a gente vive hoje um momento que está muito mais, assim, uma diversidade muito maior de relacionamentos, né? Antigamente a gente falava de relacionamentos, a gente estava falando de relacionamentos entre pais e filhos, entre amigos, entre casais. Hoje a gente fala de relacionamento, é uma cobertura muito maior, né? Por isso que se tornou muito mais complexo também. É verdade, a complexidade vai aumentando à medida em que se admite que relacionamento não é necessariamente uma relação homem-mulher só. E a gente fala desde o relacionamento, vamos dizer, conjugal, e aí nos mais o casal, variados, né? O casal, nos mais variados modelos. E a gente fala de relacionamento no dia a dia também, que é uma coisa muito importante, permeado pela comunicação. Entre pessoas, né? Entre pessoas, de modo geral, no trabalho, no lazer, em todos os aspectos, realmente o relacionamento dá presente. E hoje a gente tem discutido muito a questão da consciência, né, de as pessoas se entenderem, se conhecerem melhor, por exemplo, para poder se dedicar a um relacionamento, se dedicar a uma outra pessoa. E a gente vem analisando muito, conversando muito com especialistas das mais variadas áreas sobre essa questão de como hoje já começa lá na infância, né, como os pais, por exemplo, se cobram de não serem bons pais. Eu, por exemplo, confesso que eu tô com uma criança pequenininha em casa, eu sempre fico pensando, né, será que eu estou sendo assertivo? Será que eu estou bem no relacionamento? Aí nisso eu já coloco em troca também em jogo a questão de, poxa, será que além de pai eu estou sendo um bom marido? Tá tudo muito... Você tem essa preocupação, né? As pessoas normalmente nem olham para isso, né? Porque a questão das relações tem essas dinâmicas. Você precisa ter o que a gente chama nas constelações sistêmicas de um equilíbrio de troca. Então, relação de casal é um equilíbrio de troca horizontal. Você tem pessoas lá equivalentes que precisam saber dar e receber numa medida equivalente. E, ao mesmo tempo, precisa ter flexibilidade, porque às vezes dentro da, vamos dizer assim, o casal efetivamente, seja do modelo que for, é o órgão decisório, é o órgão executivo da família. Mas no relacionamento com os filhos, que é um relacionamento desigual, aí é horizontal, aí é vertical. Isso, onde é tão importante que os pais assumam mesmo a responsabilidade de ser deles o poder, não é? De orientar, até, né? Isso, junto com esse poder, a obrigação, não é? Que muitas vezes hoje fica até confuso. Né? É a autoridade que atualmente a gente vê muitas vezes misturada com a autoridade que se delega, por exemplo, à escola, à educação formal. Então, de terceirizar esse papel, isso, né? De terceirizar esse papel. E o papel de educar, de dar limites e, junto com isso, oferecer todo aquele respaldo do carinho, do aconchego. E já que estamos falando principalmente da comunicação, não é? Que é aquela coisa que passa por o seu filho ter condições de, em casa, falar aquelas coisas mais absurdas, não é? Contar aquelas artes bem mal feitas que ele fez e, naturalmente, discutir com ele. Não ser julgado, né? Não ser julgado, mas delegar para ele um pouco da responsabilidade à medida da idade dele, é claro,
do discernimento. E é uma prática constante isso, que a gente só consegue quando a gente pergunta para o outro, então vamos lá, isso que aconteceu, o que você está achando disso, como é que foi, como é que você está se sentindo em relação a isso? E os filhos muitas vezes se sentem julgados, por isso que eles nem se abrem, porque já vou ser criticado, vou ser julgado, e aí ele já... Tá batendo medo de falar. Exatamente. Que já faz parte da adolescência achar isso, né? Se os pais não ajudam tendo um relacionamento adulto com o filho, né, que é a relação vertical de cima para baixo, com autoridade, mas com carinho, com acolhimento, que é o que o jovem precisa. Agora tem uma questão, antes, né? uma questão do relacionamento, por exemplo, entre pares, que muitas vezes também se coloca essa questão de hierarquia, né? Porque às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, como eu dou aula na universidade, às vezes eu vejo alunos falando assim, eu terminei meu relacionamento porque o meu namorado ou a minha namorada era como se fosse meu pai ou como se fosse minha mãe. Eles acabam trocando um pouco essa ordem de hierarquia que a gente vê lá em consciência sistêmica, de repente, né? Isso acaba, de certa forma, causando um monte de conflitos no relacionamento, né? Porque, de repente, a pessoa não está namorando com alguém, mas está namorando com o pai ou com a mãe, né? Vocês trazem isso para a relação. Pois é, as coisas que interferem nas escolhas da gente começam, na verdade, muito cedo na vida. Porque, na verdade, se nós formos olhar, todo mundo passou por uma série de situações. Então, o ser humano é um ser que não sobrevive sem ajuda externa de forma alguma. Então, se você está falando com um adolescente, se você está falando com um adulto, então ele é um sobrevivente, vamos dizer assim. Então ele passou por todas essas fases em que ele foi cuidado, em que todas essas coisas aconteceram com ele. Tudo bem, tudo isso aconteceu. Não é o fato de ter acontecido, dele ter sido cuidado, que importa. Na verdade, é o fato do como isso aconteceu, que é o que importa. E como ele interpretou aquilo também, não? Sim. Porque ele dá um significado para aquilo. A atribuição do significado fica muito atrelada a essa construção da consciência. E essa construção da consciência, ela é permeada por como as coisas desenrolam em casa, desde muito pequeno na vida. Agora, uma coisa que eu vejo muito, assim, toda vez que a gente está entrevistando alguém, por exemplo, a gente está falando de MDR, aí a gente vai falar, por exemplo, sobre, sei lá, qualquer outra hipnose, tudo, sempre esbarra na questão da consciência sistêmica. Assim, me parece que tudo que a gente está falando está integrado. É uma percepção minha errada? Olha, eu quando eu conheci a sistêmica, eu falei, tudo se encaixa, né? Porque fez tudo sentido, assim, para mim, sei para os outros. Então, é um mito meu ou você? O que você acha? Assim? Não é mito. A própria Francine Shapiro, que criou o MDR, ela fala que é uma abordagem integrativa em que você vai encontrar sempre uma pitada de cada abordagem diferente dentro do MDR. Então, não é mito, não, é realidade. E, de fato, é uma integração. É uma integração. E é muito importante que existam abordagens diferentes, porque são linguagens diferentes, são acessos diferentes, e as pessoas são todas muito diferentes umas das outras. Agora, então, mas aí nesse caso, por que eu entrei na sistêmica, né? Porque eu estava falando da questão da hierarquia, né? Que eu já conversei muito com o Roberto, essa questão da sistêmica, né? De repente, o marido se faz o pai da esposa, ou a esposa a mãe e tal. No caso, por exemplo, eu trabalhar o MDR numa terapia de casais, por exemplo, que você tem todo um protocolo, né? Além de dar palestras e dar treinamento sobre isso, formação, né, sobre essa questão, sobre o universo, né, relacionado a essa questão dos casais. Aonde que entra o MDR nisso? Muito boa pergunta, obrigada. É a pergunta do programa, né? É a pergunta do programa. Então, veja bem, quando a gente olha dentro de uma visão sistêmica de terapia familiar, a gente precisa levar em conta que existem dentro do relacionamento familiar, não só do casal. Que, na verdade, a gente só passa a chamar família quando já existe filho, porque senão é casal. É um casal. Isso. Mas que são padrões que vão acontecendo de geração em geração, vão sendo, vamos dizer, mimetizados de alguma forma, vão repercutindo. Isso. Hoje já existem estudos que mostram muito além de uma questão meramente, vamos dizer assim, ao acaso. A gente sabe que não é ao acaso, mas hoje existe comprovação científica de que além dos cromossomas existe realmente uma passagem de geração em geração. Epigenética, né? Pela epigenética. Então, que justifica justamente isso. Então, quando a gente encontra um casal
que pretende trabalhar os seus relacionamentos. E a gente vai lançar mão da abordagem do EMDR para isso. Na verdade, vamos fazer uma junção desta visão sistêmica e transgeracional e de padrões familiares e das coisas que se repetem e que são disfuncionais e que interferem negativamente no relacionamento desse casal e desse casal com seus filhos. Envolve uma questão funcional, então, porque para mim, quando a gente tem vindo entrevistando vários profissionais especialistas, por exemplo, em EMDR, entra muito na questão de trauma, na questão de conflito. Aí eu fico pensando, poxa, trauma entre casais? Pois é, mas você vê que interessante, olha, primeiro que a gente precisa sempre ter muito claro que quando a gente vai tratar uma pessoa, ou um casal, ou um grupo, nós temos que ter consciência que tem coisas que são da ordem de aprender. Então, coisas que precisam ser absorvidas cognitivamente para melhorar a vida e coisas que precisam ser tratadas efetivamente e que dentro dessa visão do EMDR estão sempre associadas com traumas. Mas quando nós falamos traumas, nós não estamos nos referindo àquelas coisas drásticas, às catástrofes. Não é somente isso. Então, por exemplo, uma violência entre casais não chega tanto, no caso de agressão, por exemplo. Pois é, mas uma comunicação mal sucedida e frequente pode gerar aquilo. Isso vai gerar o que nós chamamos de eventos adversos da vida e que tem uma repercussão perniciosa que altera o nível de funcionamento de algumas regiões do cérebro, tal qual quando você pega uma catástrofe, quando você pega um evento mais complicado. Hoje existe o reconhecimento de que esses pequenos acontecimentos dentro de uma família vão gerar uma repercussão negativa tanto na relação do próprio casal, como dos filhos que estão vivendo dentro daquele contexto, dentro daquela situação. Então é mesmo muito importante que eles se deem o direito de busca mesmo, e a terapia é um meio reconhecido para isso. E quando a gente vai trabalhar com isso, então, com o EMDR, a gente vai levar em conta que existem ali duas pessoas, como nós falamos de casal, não importa se é homem, mulher, não importa, mas duas pessoas que cada um chega com sua própria história. Então tem um background próprio aí de cada um. Às vezes isso que gera também trauma, porque é uma comunicação diferente de cada família, que às vezes não conseguem fazer virar funcional e criar uma nova comunicação do casal. Que entra desde a escolha que a gente faz de parceiro, de parceira, que vem com toda essa bagagem. E a gente, então, precisa levar em conta que na vida familiar, a gente diz assim, existe uma linha do tempo, que a gente chama que é uma linha horizontal, é a linha do tempo. Então, na vida de um casal, a partir de quando se conheceram, quando decidiram viver juntos, se é que vivem juntos, porque hoje também tem aqueles casais que preferem não viver juntos, mas enfim, constituíram um casal e depois vem um filho, quer um filho biológico, quer um filho adotivo. Então, vamos dizer assim, existem momentos na família que são momentos esperados, são predizíveis e que geram estresse, mesmo que venham carregados de muita alegria, como por exemplo, um filho. É uma delícia, né? Quando vem um filho. Isso. Mas todas essas situações estão também carregadas de estresse. E podem funcionar como eventos adversos da vida, dependendo do como os adultos envolvidos nessa situação conseguem lidar com o estresse que está ali associado com a própria situação. E além disso, tem aquelas heranças que a gente diz que são estressores de ordem vertical, que a gente fala na linguagem sistêmica, mas que no dia a dia quer dizer aquele potencial de traumas do passado ou de padrões inadequados ou do passado, dos avós, dos bisavós, dos segredos familiares, das lealdades que a gente vê assim no dia a dia, como por exemplo, às vezes um filho não tem coragem de dizer dentro de uma situação difícil que ele viveu, que o pai falou de uma forma inadequada com ele e ele carregou aquelas palavras pesadas ao longo da vida e isso repercute na vida atual dele, e mesmo ele já sendo um adulto, né? E às vezes por uma questão de sentimento de lealdade, ele não consegue falar sobre isso, por exemplo, dentro do setting terapêutico, porque é como se ele estivesse traindo o pai, desabonando, né? Falando mal do pai e da mãe.
Então a gente tem que... E aí entra o MDR. Entra o MDR esclarecendo primeiro. Veja bem, quando você vai lidar com uma situação como essa, você não está denegrindo a imagem dos seus pais. Seguramente, a gente parte do princípio que tudo que um pai e uma mãe fazem era o melhor que eles podiam na época. Claro, é o que eles acreditavam que fosse o que ia dar certo. Perfeito. É que nem sempre dá certo, né? Aí eu brinco com as pessoas e digo assim, olha... A intenção era boa. A intenção era boa. E mais, se você tivesse um filho... Tá, tem pessoas que têm, tá? Então você tem um filho, você tem um filho. Você ama o seu filho? Claro. Ok. Mas e se acontecer, por exemplo, de você estar andando com teu filho, ele tropeça no seu pé, ele se esborracha no chão, abre o queixinho dele, você continua amando teu filho? Claro. Tá, mas seria desamor dele? Só que chorar, de repente... gritar, precisar levar no médico? Só que em geral, eu tenho uma experiência minha mesmo de bebezinha que a Maria Clara, poucos dias lá, caiu daquele bebê conforto, pronto, para mim foi o fim. Até hoje eu protejo ela mais do que o normal por causa daquilo. Você tá precisando já tem uma reação diferente, né? Eu sabia que ela ia falar isso, tá vendo? Joguei verde. Vamos fazer o seguinte, no segundo bloco a gente continua falando sobre essas questões aqui no Pessoas de Valor. Até já. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor e no bloco anterior eu tinha jogado um verde aqui para os convidados aqui, né, para os três aqui, na verdade falando sobre uma questão, né, dos traumas, né, porque de repente eu amo minha filha foi lá, caiu do bebê conforto, pronto, né, nunca mais foi igual a relação, porque embora eu ame muito e por eu amar muito, hoje eu trato ela assim, né, super protetor tal, por conta de uma experiência que eu tive com ela, de repente ela nem lembra mais disso, mas eu lembro todos os dias do quanto ela chorou quando ela caiu lá. E aí você... Os relacionamentos, né? Você vê que tem coisa que vem daqui para lá, de lá para cá, e a gente tem que saber lidar com isso. Exato. E aí você falou que aí entra o MDR, que eu preciso passar por uma... Pois é, porque precisa, não é? Porque você consegue detectar que esse seu comportamento pode não ser muito bom para sua filha. Sim. Porque uma super proteção por conta de um evento. Exatamente. A gente, vamos dizer que a gente peca por falta, mas a gente também peca por excesso, muito, né? Com a melhor das intenções. Sim. Mas isso, de fato, pode trazer algumas consequências que podem não ser muito úteis para a vida dela, vamos dizer assim. Sim. Então, nesse caso, efetivamente, o melhor caminho é que você cuide disso, porque... isso para você foi uma situação traumática, sem dúvida nenhuma. Sim, que foi. muito. Não é? A gente pode avaliar isso pelas consequências, porque não é pelo evento em si, tá bem? Isso é uma coisa importante da gente dizer. Porque às vezes foi algo que nem causou uma consequência física. Não, lógico, é claro. Para ela foi um susto, mas para mim foi uma sensação de, né? E assim, aproveitando para dizer assim, que muitas pessoas perguntam pra gente, o que é trauma? Tá? Então, como é que eu vou definir se é um evento traumático ou não?
pela resposta que a pessoa teve, pela reação que isso provocou no comportamento dela, na vida dela. A mesma situação pode provocar. Deixei minha filha cair. E não é. Como de repente eu falo para um amigo, olha, deixei a bebê cair e tal, fiquei desesperado. Meu filho caiu várias vezes, tá? Se acontece, tua filha ainda vai cair muito. Quer dizer, para ele, de repente, aquilo não teve importância e eu tô lá, como? Para ele foi outro, ele levou com tranquilidade. Você já. Não é. Aí já coloca EVA na casa toda, já super protege. E para você tá doendo até hoje. E aí, nesse sentido, a MDR realmente pode ajudar. Porque o que a gente, comparando, vamos dizer, agora vamos pegar as imagens lá do Dr. M. Tem exames de PET scan que mostram um cérebro traumatizado e um cérebro, vamos dizer, depois do tratamento, que diferenças tem no nível de funcionamento de algumas regiõezinhas. E o que o MDR promove justamente é essa alteração no sentido de... É uma desobstrução mesmo de áreas, né? É o fluxo de energia que está passando por ali. É isso O mesmo. reprocessamento, você vai sair, vai ter essa lembrança, mas não vai ser algo que vai te gerar um comportamento que para você é ruim, para ela pode sentir, né? Não, agora todo mundo tem que me proteger. Quando ela crescer, como é que vai ser para ela? Agora, por exemplo, os relacionamentos, né? Então eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo sempre depois fala, olha, eu gosto do teu programa por causa das perguntas que você faz lá, que é pergunta de leigo. Pergunta de leigo. A gente pode dizer então que um casal saudável é um casal a 3? Ou a 4, ou seja, um casal que tem um terapeuta no meio desse relacionamento, a gente pode dizer isso? E não é pejorativo o que eu estou colocando, né? Eu entendi a sua pergunta e acho ótima. Veja bem, um terapeuta não precisa acompanhar a vida da gente a vida toda. É uma fase. Nem na terapia individual e nem na terapia de casal. Tá? Então, vamos dizer, é muito semelhante a quando você tem uma dor física e você vai ao médico. Isso não significa... Eu não preciso ir naquele médico a vida inteira. Não precisa. Você vai quando está precisando. Apenas que uma das formas de detectar quando que um casal seria útil, seria saudável, que buscasse o recurso de uma terapia de casal, é quando a comunicação vai mal. Porque, primeiro, eles não têm que ter os mesmos papéis, ou seja, tudo que um faz é sempre junto com o outro, não precisa. É muito importante que faço isso junto e é muito bom, faço isso junto e é muito bom. É uma simbiose, mas tem um punhado de coisa aqui que são os amigos dele, aqui são os meus amigos. Não pode ser também totalmente separado. Tem casal que um vive uma vida, outro vive outra. Então não pode ser nem separado e nem simbiótico. Pois é. E aí, então, uma forma bem fácil de detectar é a comunicação truncada. Eu gosto de dizer assim, e para o leigo, acho que fica... Eu falo para os casais que eu atendo, não vale enviar carta bomba. A comunicação tem que ser algo que chega, uma cartinha cheirosa, vamos dizer assim. Não é no sentido em que a gente tem que passar a mão na cabeça do outro. Eu escrevi um livro que se chama Se Amo Demais, Não Amo, sabe? Perfeito. Então, o amar demais no sentido atribuído ali, é no sentido em que tudo que um fala, o outro fala, tudo que um fala, o outro diz amém. Né? Acaba perdendo um pouco a identidade, né? Não é para perder a identidade. É disfuncional. Isso. Então, um amor funcional, vamos dizer assim, né, saudável, os dois crescem. Os dois amadurecem. Um respeita ouvir a opinião do outro, que é isso que eu ia dizendo no outro bloco, não concluí. Veja, não precisam ter as mesmas opiniões. E que bom quando não tem. Claro. Porque um enxerga um lado da situação, o outro enxerga outro lado da situação. Se a comunicação for sustentável, um consegue ouvir a opinião diferente do outro, ouvir mesmo. Ouvir significa entrar lá dentro, eu entendo o que você está falando, isso. mesmo que eu não concorde, mas eu entendo. E posso continuar não concordando. E você pode continuar não concordando também. E a gente pode... Mas enquanto for compatível, se vive junto. Que tem a separação também, que eu digo assim, uma metáfora, que o casal caminha lado a lado, junto, numa mesma linha paralela, né? Agora, se você mudar um pouco a sua direção e o outro não acompanhar ou não houver um ajuste na relação, daqui a um tempo aquilo está muito separado. E isso é separação. É verdade. E uma das maneiras, e você tocou nesse assunto, eu acho que então é importante fazer a ligação, é quando um está efetivamente muito preso à sua família de origem. Então, veja, quando uma pessoa está muito aprisionada lá atrás, vamos dizer assim, é um passado presente,
eu digo passado, presente, porque na verdade esse adulto, né? E aí eu brinco com os casais que eu atendo também, eu digo, criança não deve casar. Não tem idade. Ótimo, vocês ouviram isso, né? Não pode, criança não pode casar. E o que separa a criança do adulto, né? Pois sexualidade. Mas a gente vê na sistêmica, a sexualidade faz esse papel de separar e os adultos se relacionam. Pois é, mas muitas vezes, fisicamente, já é um adulto e tem sexualidade desenvolvida, e hoje começa muito cedo, né? Sim. 11 anos, tem pessoas com 10 anos. Sim. Ok, mas ainda não é um adulto. Emocionalmente, né? Criança não lida com sexualidade, não deveria Pois lidar não, com sexualidade. não é mesmo. Criança de idade nenhuma, né? De infantil. Isso, justamente. E o que vai configurar isso é a pessoa, como ela vai saber que ela está presa ainda na família de origem? Então, quando ela fica em dúvida, então, veja, isso é um exercício que todo mundo pode fazer. Quando eu vejo uma opinião minha e eu digo, mas essa opinião é minha ou é o que os meus pais diriam? Então, quando eu consigo enxergar o que é dos meus pais, sabe? E o que é meu. Tá amadurecendo, na verdade, Eu né? estou fazendo um discernimento que se chama amadurecimento humano, Sim. que se chama diferenciação, ou seja, tornar-se um ser único. Sim. Se não está embolado lá dentro do que é a sua família de origem, e a própria pessoa fica confusa na hora de dar uma opinião, na hora de fazer uma escolha, aí é muito complicado para o casal. Ela fica muito junta com a família de origem. A gente fala que o amor adulto não precisa estar grudado, ele é dentro, é interiorizado. Quando a pessoa precisa ficar toda hora, não tem que ir na casa dos pais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É porque no fundo se sente ainda lá. Colado lá, né? Não adulteceu, ainda não foi. E aí o MDR é maravilhoso para isso, porque existe então a intervenção. Veja uma situação como essa, onde um está ainda muito preso lá atrás. Seria altamente recomendável que essa pessoa se desse a oportunidade de ter o amadurecimento próprio. Isso seria dentro de uma terapia individual. O outro pode precisar também, porque cada um vem das suas histórias, pode ser que precise, pode ser que não. Mas ali, na terapia de casal, o que a gente vai tratar é daquelas questões que são conjugais. Comuns. Que são, vamos dizer, Digamos. que interferem, que são isso aí, dessa construção a dois, né? Perfeito. Gente, o programa já está com 1h30. a gente praticamente vai fazer uma maratona, né, com esse episódio. Posso pôr mais uma coisa? Claro, claro. É assim. Então, o MDR se presta lindamente para isso. Porque, como eu disse, ele dá conta de ajudar por estimulação cerebral bilateral a organizar as memórias e essas memórias deixarem de funcionar como memórias traumáticas, ou seja, que ficam interferindo aqui na vida atual e atrapalhando as suas decisões, os seus comportamentos, os seus sentimentos, não é? Regularizando isso. Para ter uma vida saudável, né, efetivamente. Né? E dentro da terapia de casal com a MDR tem recursos bem próprios para isso, que também faz isso. E, inclusive, um desses recursos são os recursos de jogos para terapia de casal com a MDR, onde ajuda o desenvolvimento desse desgrudar da família de origem e evoluir um pouquinho para frente. Conseguir se tornar um adulto e se relacionar de uma forma mais integrada, né? Com quem? Perfeito. E se no fim das contas perceber que efetivamente não tem compatibilidade, não dá certo para viver junto, a terapia de casal não é para juntar e nem para separar. Sim, sim. Não é para ajudar que amadureça o suficiente para saber efetivamente qual a escolha que vai ser melhor de ter. E o Bert Hellinger fala aí que quando é para separar tem que ter mais amor do que para casar. É verdade. Aí fazer uma separação saudável também, quando for o caso. Então, veja que interessante, também tem terapia de casal durante um processo de separação e não simplesmente... Sim, só para juntar. Né? Claro, perfeito. Legal, muito obrigado pela programa. Cada programa a gente vai subindo o nível, chega uma hora que a gente fala, como que vai ser o próximo programa agora, né, Roberto? Porque a gente está vindo aí numa sequência brilhante. Obrigado pela tua presença. Sabe, a oportunidade. Prazer, Muito obrigada mesmo. Ela é um ícone aqui. Muito.
muito. Assim, Perfeito. muitas pessoas têm. E você que assistiu Pessoas de Valor, consegue acessar esses conteúdos com exclusividade aqui na Santa Cecília TV. Obrigado, gente. Fiquem com a programação da Santa Cecília TV e a gente volta na semana que vem.